Boa noite, graça e paz aos nossos prezados, queridos alunos. Vamos iniciar a nossa aula, né? O meu relógio aqui 18h15, ali 18h17, está um pouquinho avançado. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, e vamos falar com Deus, dirigirmos a Ele uma palavra de oração, nos apresentando a Ele já. Então, voltamos com a nossa segunda aula. Pai amado que estás nos céus, louvamos o Teu nome nesta noite, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que Tu nos deste vida, saúde, condições para estarmos reunidos no Teu santo nome, neste santuário, nesta casa de oração e também casa de ensino da Tua santa palavra. Abençoa esta aula, entregamos ela aos Teus cuidados, ilumina as mentes, os corações, gerando sede e fome da Tua sagrada Escritura. A mim me dando graça, Senhor, humildade, me dando fortaleza para transmitir com virtude a Tua palavra, para levantar bem alto o Teu santo e poderoso nome. Obrigado por estas portas abertas, obrigado pela Strong Tower Church, obrigado pela vida dos seus pastores e obreiros, obrigado por todos aqueles que estão investindo o seu tempo e a sua dedicação em estudar mais a fundo a Tua Sagrada Escritura. Obrigado. Entregamos tudo aos Teus cuidados, agradecidos com o perdão de nossos pecados, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tomem seus assentos. Não sei se o pastor Rita tem alguma palavra para transmitir. Não? Perfeito. Vamos então com a nossa aula. Por enquanto nós vamos trabalhar ainda com a ficha de chamada temporária. Então eu vou pedir aqui ao pastor Jurandir, por favor, que seja o primeiro. E aí vai passando para trás. Obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós temos hoje, claro, uma pequena demanda, ou uma demanda de alunos que não vieram. Quantos são os alunos que não vieram na aula passada? Isso, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 alunos. Perfeito. Acreditamos que na próxima matéria poderá haver mais alunos. A nossa orientação é que não passem de 2 aulas, porque se perde o fio da meada, né? Fica bastante complicado, né? Entrar na terceira, já que são 5 aulas em média para cada matéria. Então você até pode passar esse recado, né? Se algum irmão ou irmã lá na frente estiver interessado a estudar conosco, então oriente ou sugira que entre com no máximo até a segunda aula, né? Já a terceira já fica sensivelmente mais complicado. Nós paramos neste slide, tá? Falando sobre as divisões da Sagrada Escritura, ou as divisões da Bíblia Sagrada, né? Eu creio que a grande maioria de nós conhecemos essas divisões, mas é sempre importante que não é demasiado relembrarmos, né? O Antigo Testamento, dividido com 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Não sei se alguém se lembra como também é conhecido os 5 livros da lei. Se você já deu uma lidinha na apostila, vai se lembrar, né? Claro, os irmãos que estão vindo hoje pela primeira vez não tiveram em suas mãos o material didático, mas os que já estiveram na aula passada, eu quero acreditar que deram uma olhadela, como diz o carioca, uma bisoiada, né? No texto, e aí vão se lembrar. Como são chamados também os 5 livros da lei? Alguém se lembra? Pentateuco, né? Pentateuco. Por que tem esse nome? Alguém se lembra? Pentacampeão, hermano Damián, ha llegado bajo una inspiración tremenda, sudando inspiración, viva la Argentina. Que todos foram roubados, mas pastor, e não é Torá também? Também é Torá. É importante, a razão dessa pergunta é justamente para não apenas descontrair, mas para dar esse esclarecimento. O nome Pentateuco vem da palavra grega penta, que quer dizer 5, né? Pentateucos. Teukos no grego quer dizer conjunto de livros. Então, Pentateuco, conjunto de 5 livros. Também conhecido como Torá. Agora, lembre-se que a palavra Torá
é uma palavra hebraica que tem dois sentidos, sentido duplo. Tanto se refere ao Pentateuco, como se refere ao todo do Antigo Testamento. Vai depender do contexto que seja aplicado. Então anote aí. Torá, tanto é o Pentateuco, os 5 livros, como também, pelo contexto que muitas das vezes é usado, é o conjunto de todos os 39 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele é mais simples, né? Pelo menos um pouquinho menor. São 4 evangelhos, um livro histórico, 13 cartas de Paulo, 8 cartas gerais e um livro profético. Conseguiríamos de memória dizer quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguém não tomou café hoje, está um negócio sério. E bem que eu fui informado, irmão, você disse que tinha um café fresquinho, mas Mateus, Marcos, João. Nada de suave, vamos falar Mateus, Marcos, João, vamos fingir que tomamos café, comemos uma boa picanha, chegamos aqui recheados de uma boa janta. Vamos lá, vamos repetir os nomes dos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Para ficar melhor ainda, quantos capítulos, sem olhar no Google, sem olhar na Bíblia, quantos capítulos constituem Mateus? 28. Marcos, 16, Lucas, 24. 24. Olha aí, segura. E João? 21. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 21. Qual é o único livro histórico do Novo Testamento? Atos dos Apóstolos. Também o livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos até a década de 30, ele era considerado sob um outro título. Bíblias antigas você vai encontrar, não? Atos dos Apóstolos. Eu creio que não fiz essa menção, mas você que leu a apostila ou pesquisou vai se lembrar qual era o outro nome que era dado, pelo menos até a década de 30, ao livro de Atos. Alguém se lembra? Atos do Espírito Santo. Se você nunca observou isso, né, as Bíblias até da década de 30 não traziam Atos dos Apóstolos, senão Atos do Espírito Santo. Muito interessante isso, porque realmente é a ação do Espírito Santo neste maravilhoso livro histórico. Aí temos as 13 cartas de Paulo, as 8 gerais e o livro profético. Qual é o livro profético? Também conhecido como Revelação. Revelação. Vamos aqui para esse ponto aqui do quadro. Vamos entender um pouco sobre a questão de livros canônicos e livros apócrifos ou deuterocanônicos. Para início de conversa, a palavra canônico quer dizer inspirado ou autorizado pelo Espírito Santo. A palavra apócrifo quer dizer oculto ou escondido. Deuterocanônico quer dizer segundo o cânon. De sorte que os livros canônicos são 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, totalizando 66 livros canônicos. Estes livros começaram a ser oficializados a partir de 1517, que é a data da Reforma Protestante, ou o ano, né, da Reforma Protestante, protagonizada por Martinho Lutero no dia 31 de outubro, ali no sul da Alemanha. Na questão dos livros apócrifos, são 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo, totalizando, na maioria das Bíblias católico-romanas, 73. E estes livros apócrifos ou deuterocanônicos, que na verdade foram 7 incluídos no Antigo Testamento, eles começaram a ser oficializados a partir de 1546, data ou ano do Concílio de Trento. Isso aqui é muito importante para entendermos a partir de que época, não é, os canônicos e os deuterocanônicos ou apócrifos começaram a circular. É bastante interessante isso. O nome deuterocanônico quer dizer segundo cânon, ou seja, para o católico, né, os 7 livros adicionados no Antigo Testamento
são considerados canônicos ou inspirados pelo Espírito Santo. Mas não para por aí. Existem adições, né, dentro dos livros apócrifos, em algumas edições das Bíblias católicas, como, por exemplo, tem a terceira epístola aos Coríntios, tem a primeira epístola de Tadeu, e assim vai. Se formos levar em consideração a quantidade de livros apócrifos no Novo Testamento, este número de 73 fica para trás, chega a quase 95, por causa destas adições. Mas geralmente, quando se estuda a matéria de bibliologia, ficamos focados, né, somente com os 7 principais adicionados no contexto ou no cânon do Antigo Testamento. Vamos na página de número 11. Eu vou dar um saltinho, né, em algumas partes. Por que há divergências nas datas bíblicas? Página 11, item 6.7.3. Os autores pesquisadores diferem-se nestas datas pelos seguintes fatores. Há dados importantes sobre Israel e a Bíblia nas seguintes fontes de pesquisa, a saber, na Bíblia, no Talmud, nas obras de Flávio Joséfo, na tradição judaica, nos livros apócrifos, nos achados arqueológicos e etc. Se você observar com atenção, em cima, pequenininho, tem um númerozinho em cima da palavra Talmud, então, alguém está observando? Em cima de Joséfo, em cima de judaica e em cima de apócrifos. Alguém está conseguindo ver esse númerozinho pequenininho, assim suspenso? É para você entender a razão desses números que estão aqui no rodapé. Dê uma olhadinha, então. Quando falamos do Talmud, alguém vai se perguntar: o que é o Talmud? Está ali, número 5. Aí você vai lá embaixo do rodapé e descobre que o Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes, história do judaísmo. Quem já ouviu falar sobre o Talmud? Infelizmente, muitos cristãos nunca ouviram falar sobre o Talmud, então, só para você ter uma ideia do porquê de divergências nas datas bíblicas. Flávio Joséfo, alguém já ouviu falar de Flávio Joséfo? Aí explicamos lá embaixo. Foi um judeu do primeiro século da era cristã, oriundo de uma linhagem importante de sacerdotes e reis de Israel, após se tornar um cidadão romano, como Tito Flávio Joséfo. Foi um dos mais importantes historiadores e apologistas judaico-romano, descendente. Suas duas obras mais importantes são a Guerra dos Judeus, cerca do ano 75 depois de Cristo, e a Antiguidade Judaica, cerca do ano 94. O primeiro é fonte primária para o estudo da revolta judaica contra Roma, que aconteceu entre os anos 66 e 70 depois de Cristo. Recomendo que você adquira, na medida do possível, o volume A História dos Judeus. A CPAD comercializa, várias editoras comercializam, mas em língua portuguesa a CPAD. Deus nos deu o privilégio em 1991, são praticamente por 32 anos, a ajudarmos com a tradução dos originais, que não sei se alguém se lembra, né? Acredito que alguém aqui da minha época, né? Estou com 63, pode se lembrar, quando foi lançado em português pela CPAD, foi lançado em 3 volumes diferentes. Alguém sabia disso? Que a história dos hebreus, quando foi lançada pela primeira vez pela CPAD, foi lançada em 3 volumes. Recentemente, coisa de 10 anos, né? Então ele foi compactado em um único volume. Quem sabia disso? Isso, inicialmente foi lançado em 3 volumes praticamente de mesma espessura. E Deus, na sua bondade e misericórdia, nos deu, né, essa grande responsabilidade, com um grupo de 8 pastores, junto com o pastor Antônio Gilberto, a fazermos ali a tradução do latim e do grego koiné para a língua portuguesa. Então, que hoje nós temos à disposição de Flávio Joséfo, é um trabalho que foi feito entre 9 pastores para a glória do Senhor, e o menorzinho deste que vos falo foi incluído
não sei por cargas d'água, mas Deus sabe, né? Poderia estar qualquer um ali, menos essa pequena pessoa que ele fala, mas foi assim um trabalho muito lindo, né? Que ficamos entre 2 anos e 4 meses, 9 pastores trabalhando uma base de 14 horas por dia, até que saiu a tradução de Flávio Joséfo em língua portuguesa. Nós batemos essa tecla porque é altamente recomendável você ter, e você vai descobrir a razão, porque trabalha com muitos fatos históricos confirmáveis nas Escrituras. Depois nós temos na tradição judaica, número 7. Cultura judaica é o nome dado ao conjunto de tradições passadas de geração em geração pelo judaísmo, oriundas dos tratos religiosos do local que a comunidade judaica foi radicada e da era em que a comunidade judaica viveu. Então, para quem não sabe o que é cultura judaica, está a explicação número 7. E os livros apócrifos já falamos, mas nós estendemos aqui para ficar bem claro, tá? Os livros apócrifos do Antigo Testamento são 7. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico, Baruque e a Carta de Jeremias. Os 2 livros de 1ª e 2ª Macabeus, mais trechos acrescentados ao livro de Esther e Daniel, os quais foram inseridos na Bíblia Católica Romana. Ou seja, o conjunto ele é um pouquinho maior, mas esses são os principais para título de estudo bíblico. Continuando na nossa apostila, no 2º parágrafo. E às vezes há dados com dados diferentes ou sem datas em algumas dessas fontes de pesquisas. E os pesquisadores julgam que fonte seria melhor. Nisso consiste as divergências nas datas bíblicas. Mas isso não é motivo para descrença na palavra de Deus. Pelo contrário, motivo para crer nela ainda mais. Isso denota que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E o homem não tem controle absoluto sobre as Santas Escrituras. O homem consegue formar em tudo exemplos, em medicina, engenharia, direito, astronomia, até mesmo em teologia. Mas em Bíblia, ninguém forma. Isso é uma grande verdade. Esse fator é mais uma evidência de que a Bíblia Sagrada é realmente a palavra de Deus e que está acima do entendimento do pleno humano. Vamos aos livros poéticos. São 5 os livros poéticos na Bíblia Sagrada, a saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cantares. Esses livros foram escritos em parte dos períodos paralelos com os livros históricos. Jó, para quem não sabe, é o livro mais antigo das Escrituras Sagradas. Alguns historiadores alegam que Jó foi escrito aproximadamente em 1580 e 1560 a.C., quando Moisés se encontrava ali no seu exílio, no meio dos midianitas. Vamos lá. Embora aqui na apostila nós colocamos como desconhecido, porque é uma opinião, digamos, a parte de alguns historiadores, podendo ser o próprio Jó. Outros atribuem essa autoria a Moisés. Essa autoria ela é bem mais aceita. As datas, como já havia falado, né, desde o começo, elas são um pouco divergentes. Alguns alegam cerca de 2000 a.C., mas quando você consulta pelo menos 5 fontes históricas, fica melhor a data de 1580 a 1560. Mas, sem dúvida, é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, devido não citar nenhum outro livro ou personagem bíblicos dos demais livros sagrados. E o tema deste livro é porque sofre o justo. O livro dos Salmos teve uma combinação muito grande de autores. Davi é o principal autor, né, do livro dos Salmos. Aí vai Salomão, os filhos de Asaf e os filhos de Corá. Trata-se de uma coleção de 5 livros. Tá? Se você abrir aí a sua Bíblia, você vai dar uma olhadinha. Algumas Bíblias têm bem clara essa divisão. Vamos abrir o livro dos Salmos, só para você se localizar. Repito, nem todas as Bíblias têm esse formato que aqui nós estamos apresentando. Abra na primeira página do livro dos Salmos. Você vai ver então, lá em cima, não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está aqui, ó, capítulo 1, mas lá em cima, no capítulo 1, no cabeçalho está livro 1, Salmos 1-4.
41. Confere na sua Bíblia. Algumas Bíblias, ou a maioria delas, tem essa divisão natural. Outras, por serem Bíblias um pouquinho mais simples, não tem. Tá? Então, nós deixamos bem claro que o livro dos Salmos ele foi dividido em 5 partes. O primeiro livro, do 1 ao 41, o segundo livro, do 42 ao 72, o terceiro livro, do 73 ao 89, o quarto, de 90 ao 106, e o quinto, do 107 ao 150. Mas eu quero lhe chamar a atenção a algumas características deste livro que são muito desconhecidas. Primeiro, é uma coleção de inários, salmos e poesias do povo israelita. Por serem inários, cânticos, não é? Por serem salmos, por serem poesias, é o único livro da Bíblia que tem características singulares, tais. Exemplo, quando eu pego o livro de Jó, isso pela bibliologia, embora eu não fiz essa menção na apostila de forma proposital, mas só para você entender, porque 90% até de obreiros, ministros, não sabem dessa pequena particularidade. Como assim? Está aqui, ó, eu estou com o livro de Jó aberto, capítulo 42. Como é que eu menciono os livros e versículos da Bíblia? Então lá, livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Versículo 2. No livro dos Salmos eu não uso essa nomenclatura. Ele é o único que o faz diferente. Você com certeza, claro, isso é por desconhecimento de causa. Já ouviu dezenas de obreiros e pessoas no púlpito dizendo, vamos ler os Salmos, capítulo 21, versículo 4. Pela bibliologia, é a forma incorreta de mencionar as divisões do livro dos Salmos. Por ser um inário, o correto é dizer Salmo no singular, 21, e não dizer o versículo, senão verso 2. Porque é um inário. Então eu estou tratando de uma maneira individualizada. Salmo singular, não salmos. 23, verso 4, não versículo 4. Dói um pouquinho nos ouvidos quando Salmos capítulo 23, versículo 5. Dói bonito no ouvido, né? Claro, a maioria não percebe, pelo fato que há um desconhecimento de causa. Está anotando? Isso é importante. Embora a aula vai ser transferida. Quantos de vocês conseguiram ver a aula no canal do YouTube? Tivemos um problema de foco, mas hoje já está corrigido o problema de foco, né? A culpa foi minha, né? Porque a minha câmera, às vezes, ela fica atribulada, nervosa, dança lá para cá, dança para cá, mas hoje ela ficou ali comportada, sincronizada. Anotaram, então, a questão do livro dos Salmos é bem diferente de todos os demais livros da Bíblia. Agora, vamos a algumas curiosidades. Curiosidades dos livros dos Salmos. Acabamos de falar, tá? Nos Salmos não tem capítulos e nem versículos. Tem salmos e versos. Mas em linguajar geral da Bíblia, linguajar geral, é o que eu acabei de falar, diz esse capítulo para cada salmo, nesta perspectiva. Assim, nos Salmos tem o maior e menor capítulo da Bíblia e o capítulo central. Aqui é um erro nosso, tá? De digitação. Corrija, não é 199 não. Alguém deve ter, pastor está batendo o pino da cabeça. Não, é erro mesmo de digitação. 119. Se formos olhar, não é, nessa perspectiva, o Salmo 119. Então muda aí o 9, não é 199 não. É 119. É o maior capítulo da Bíblia, se a gente for olhar por essa perspectiva. Com 176 versos. E o Salmo 117 é o menor salmo da Bíblia, com 2 versos. Coloque a letra S, não é 2 versos não. 2 versos. E ainda o Salmo 117 é o capítulo central das Santas Escrituras. A quantidade de capítulo antes dele é a mesma quantidade que tem depois. Outra particularidade que você só vai encontrar dentro do Salmo
do livro dos Salmos. Embora cantares e lamentações você vai encontrar, mas não da maneira como você vê no livro dos Salmos. Vá lá o 119, é o Salmo 119. Ali tem uma particularidade. Um bom número de Bíblias, não são todas, então eu já deixo isso bem claro. Um bom número de Bíblias, e não são todas. Você vai encontrar este salmo dividido da seguinte maneira: em grupos de 8 versículos, e no início desse grupo de 8 versículos estará uma letra do alfabeto hebraico. A sua Bíblia está assim? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Isso foi feito de forma proposital. Como é chamada esta divisão de 8 em 8? Chamam-se acróstico. Porque quando você lê no hebraico e coloca no sentido vertical, ele traz uma mensagem codificada. É como você escrevesse o nome Jesus, todo em vertical, e aplicasse um significado para a letra J, para a letra E, para a letra S, para a letra U e para a letra S. Alguém está me entendendo? Esse é o sistema acróstico. E o Salmo 119, ele é um salmo acróstico, ou seja, ele traz todas as letras do alfabeto hebraico em grupos de 8. Aí você vai o Aleph. O Aleph vai do verso 1 ao verso 8. Né? O Dalet e assim por diante. Sempre, e porque o alfabeto hebraico é constituído de 22 consoantes. E o AE e O, o hebraico não tem vogais. E se escreve da direita para a esquerda. Doeu no meu joelho, mas permitindo Jesus, se ele não voltar antes, né, se não ocorrer o arrebatamento lá, alguns aqui vão chegar no bacharel em teologia, e aí teremos a alegria de apresentar duas matérias: introdução ao hebraico bíblico e hebraico U. Aí alguns nessa turma, ou outros que vão vir, vão ter aquela alegria, né, de carregar o hebraico na boca e dizer assim: Ihaheha Adonai Bishmarecha, Yase Adonai Panavelecha Vihuneika, Isai Adonai Panavelecha Yashilaha Shalom. Que é isso? A oração, ou a bênção araônica, que está em Números, capítulo 6, verso 24 ao 26. Mas calma, só estou antecipando algo que a gente vai conhecer um pouquinho lá na frente. Um aluno do online, quando viu isso, eu vou orar com arrebatamento, porque eu não quero passar pelo bacharel para passar esse apelo. Quem sabe, né? O Senhor vai segurar o arrebatamento só para dar o hebraico para alguns alunos que estão um pouco amedrontados, que não é algo complicado, né? Mas quem olha a princípio, olhando da direita para a esquerda, sem vogais, deve ser um tremendo de um bicho papão. Não. Quando você pega o mecanismo da língua hebraica, você deslancha exatamente como prancha de surf em mar calmo. Vamos lá. Provérbios. Autor. Alguém pensava que era Salomão? Não. Salomão, Agur e Lemuel são seus autores. Escrito em Jerusalém. Alguns estudiosos afirmam que quando Salomão, filho de Davi, se tornou rei de Israel e orou a Deus pedindo-lhe sabedoria e conhecimento para julgar este grande povo. Eclesiastes também teve Salomão como seu autor, escrito em Jerusalém, data em aproximadamente 935 a.C. Anote aí, o livro de Eclesiastes, ele é dividido em duas partes. Você vai ver isso em várias bíblias de estudo, mas eu quero já adiantar uma particularidade. Do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai ver um Salomão a todo momento usando essa frase: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Alguém já leu? Do capítulo 1 ao 7, anote aí, observa que é a marca registrada de Salomão, do 1 ao 7, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Por qual razão? Quando Salomão era jovem, quando Salomão era poderoso, e ao ponto de Salomão estar engajado com 700 mulheres e 300 concubinas.
Mas a partir do capítulo 8, a retórica ou o teor do discurso muda da água para o vinho. Aí você vai ver um Salomão mais sóbrio, mais sério, mais preocupado com a eternidade. Aí está falando dos 40 anos finais da vida de Salomão. A Bíblia não traça muitos detalhes sobre a finalização da vida de Salomão. Agora, há um enigma dos grandes, quando você lê o capítulo 12 de Eclesiastes, que dá a entender que Salomão estaria duvidando ou tendo sérios questionamentos sobre a eternidade. Já me perguntaram, o que o senhor acha? Salomão morreu desviado, salvo? Não temos condições de avaliar. O conteúdo do capítulo 12 é preocupante, é estranho, traz uma grande preocupação de Salomão com respeito à eternidade. Agora, fazer afirmações se ele morreu salvo ou não, não temos nenhuma condição. Agora, Salomão, sim, diz o livro de 2 de Crônicas, que ele queimou incenso e adorou aos ídolos e aos demônios de muitas de suas esposas. Alguém já leu esse texto? É dramático. Quando você vai ler em 2 de Crônicas, você vê um homem que foi tão investido de uma tremenda sabedoria ao ponto de oferecer incenso e oferecer sacrifícios aos deuses de suas esposas. Mas tudo bem. Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares, não é? Escrito por Salomão. O lugar da escrita é Jerusalém. A data 960 a.C. Agora entenda isso aqui, ó. Poesia não é sinônimo de rima. Agora, rima é sinônimo de poesia. O que caracteriza uma poesia é a expressão de sentimentos, como no caso das poesias israelenses. Pela cultura nossa ocidental, que é de base greco-romana, a importância da rima ela é fundamental, mas esse é um aspecto cultural, que não acontece na visão hebraica. Na visão hebraica não há necessidade de rima, e sim da expressão dos sentimentos. Querem detectar uma situação no livro de Cantares que é tanto cultural como ligado à época. Salomão diz, né, que ele compara uma de suas esposas como as éguas de Faraó. És linda, beleza, formosa como a égua de Faraó. Vai você falar isso com a sua esposa hoje? Pela questão cultural, você está entendendo? Porque na questão cultural, você chamar a sua esposa de uma égua, com todo respeito, é uma ofensa. Concorda comigo? Mas naquela época era uma honra, não é? Quer ver uma mulher sorrir no planeta? Minha filha, vou te comparar com as éguas de Faraó. Oh, meu Deus, esse homem me ama. Por quê? Aí você vai aprender pela história e pela cultura que eram os animais mais belos, mais esbeltos, mais portentosos. As éguas de Faraó era como você ter hoje um Rolls Royce na sua garagem, né? Com todo respeito. Imagina o pastor Jurandir com um Rolls Royce na garagem. Em 2024, as éguas de Faraó dele, na casa dele. Então era algo que, digamos, mostrava status. Então chamar a esposa, a namorada, a noiva de égua de Faraó era como ter um Rolls Royce na sua garagem. Mas não faça isso hoje, isso que você pode perder a esposa, vai dar problema com a sua namorada, com a sua noiva, né? Fale que ela é a rosa do seu jardim, que ela é o aroma, enfim, de tudo que você imaginar, mas não coloque ela na condição de água, não, dá problema. Porque isso é um detalhe cultural da época. Entenderam, gente? Outra coisa que também é cultural e é mal interpretado, isso é interessante, a gente vai estudar isso quando chegarmos nos livros poéticos, é a questão da Rosa de Saron. Cansamos de ouvir músicas, hinos. Quem você imagina pela Bíblia é a Rosa de Saron? Pela Bíblia, não pelos cânticos, que nem todos os cânticos têm uma base genuinamente bíblica. É um pouco chocante o que eu estou falando. Você sabe disso. Tem cântico que você olha, tem cara de Bíblia, aparência de Bíblia, cheio de Bíblia, mas não tem essência de Bíblia. E esse é um dos hinos, né, que se canta aí. Rosa de Saron. Quem você imagina biblicamente que é a Rosa, quem é a Rosa de Saron? Não é Jesus. Alguém já ouviu dizer que Jesus é a Rosa de Saron?
Se você ler com atenção, preste atenção, isso aqui é interessante. Todo o contexto do capítulo 2, você vai descobrir quem é a Rosa de Saron. É a igreja. Todas as características. Faça esse teste. Pega o capítulo 2, chega em casa, faça até uma pequena vigília. Leia o capítulo 2 de Cantares. Leia 2, 3 vezes. Aí a ficha vai cair. Opa, isso aqui não tem nada a ver com a pessoa do Senhor Jesus. É todas as características da igreja que vai ser arrebatada. O capítulo 2 ele tem um teor poético e escatológico. Quem sabia disso? Poucos. Então, confira lá, lê. É interessantíssimo. E quando nós chegarmos na matéria livros poéticos, a gente vai dissecar ao máximo. É muito lindo quando você entra dentro desses livros, porque revela uma faceta que nós naturalmente não conhecemos, que é a cultura judaica. Entende? A mesma coisa, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Quantos de vocês sabiam que o capítulo 25 de Mateus, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens, ali está falando essencialmente das 3 etapas do casamento judaico. Alguém sabia disso? A pastora não sabia. E são as 3 etapas que a igreja está marchando para o arrebatamento. Aí alguém me perguntou esses dias, então, se o capítulo 25, a parábola das 10 virgens, tem a ver com o cunho escatológico, em que parte, escatologicamente falando, hoje estaríamos no capítulo 25, do 1 ao 13? Estamos no finzinho da segunda parte para entrar para a última, que é quando o noivo se manifesta para levar a noiva, que no caso é a igreja. Amém? Alguma pergunta? Pastor, a cronologia desses 3 livros aqui, Provérbio, Eclesiástico e Cantares. Jó seria então o primeiro, é o mais antigo. Não, só dos 3, esses 3. Eclesiástico, Provérbios e Cantares. Primeiro seria Eclesiastes, curioso, né? Depois vem Provérbios e Cantares definitivamente é o último. Então na cronologia, quem vem na frente é Eclesiastes, depois Provérbios e por fim Cantares. Que nós estamos acostumados a olhar pela nossa posição bíblica, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas cronologicamente entra Eclesiastes. Alguns autores alegam que Eclesiastes e Provérbios foram escritos que quase ao mesmo tempo. Já outros historiadores colocam uma diferença de 9 a 15 anos entre um livro e outro. Eu sou da opinião, pela maioria, né, dos historiadores e bibliologistas, que primeiro vem Eclesiastes e depois vem o conjunto de Provérbios. Lendo os dois num conjunto realmente faz um certo sentido. É só questão de observar o contexto e também a temática que os 2 livros trazem. Uma outra pergunta? Não, vamos então. Pastor, eu só tenho uma observação. Quando o senhor fala dos erros, é porque a música, de certa forma, ela acaba alfabetizando os crentes. Porque nós cantamos durante gerações, Luiz e Carvalho, Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Então, a gente cresce, às vezes fica com preguiça de... talvez não seja nem preguiça o termo, mas a gente prefere ouvir música que é mais fácil e acredita que aquilo está certo. Então, a música tem esse poder fantástico, né? E a igreja tem que vigiar, porque hoje em dia tem muita bobice sendo cantada, mas por causa da melodia, passa, desculpa. E também não é querendo criticar ao autor ou ao compositor, é que temos que verificar se definitivamente tem base, tem essência bíblica, escriturística, né? Eu não vou citar por ética e por respeito, mas há uma cantora que estourou aí no mundo gospel, que lançou um hino um pouco polêmico, né? Por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar. Lembra-se desse hino? Biblicamente isso não procede. Por que não procede? E disse Deus. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Outra coisa, tu és a estrela da manhã. Falando de Jesus. Isso também não procede. Quem sabia disso? Biblicamente não procede. Quem é a estrela da manhã, segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, Satanás. Então, quem é Jesus então, no contexto bíblico? Se Jesus não é a estrela da manhã, então aonde encaixa Jesus? Dentro de uma mesma semelhança.
Vamos lá. Não. Apocalipse capítulo 22. Vamos lá. Isso aqui é interessante. Apocalipse capítulo 22. Versículo 16. Anote aí, para você nunca mais esquecer. Eu, Jesus, Apocalipse capítulo 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Uma coisa é falar estrela da manhã e outra coisa é falar brilhante. Há uma diferença? Claro. A brilhante fala da excelência, está acima de qualquer outra. Lúcifer, o nome Lúcifer exatamente significa estrela da manhã. A palavra Lúcifer você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia. Procure encontrar, não vai encontrar. Por quê? Porque ela é derivada da tradução Vulgata Latina, a tradução em latim do Antigo Testamento, Lucifer. Daí a tradução da expressão estrela da manhã ou também filho da alma. Alguém sabia disso? Não? Anote, interessantíssimo. Pegue um exemplar da Vulgata Latina. Se alguém vai lá na internet, Vulgata Latina, aí vai lá, se não me trai a memória, Isaías 14, 11 ou Isaías 14, 12. Aí procura olhar estrela da manhã e coloca no latim, ou na Vulgata, Lucifer. Ali você vai encontrar o nome de Lúcifer. Ou seja, temos que ter cuidado, como disse o pastor Jurandir, é muito fácil sermos levados pela melodia, pela letra, pelo embalo da música e não avaliamos. Não é querer ser crítico. Um aluno nosso, certa feita, um pouco nervoso, né? Pastor de uma igreja, pastor, então estudar teologia vai me deixar um crítico? Não. A intenção do estudo da palavra não é levar você a ser um crítico, mas a ter critério, ter filtro. Alô? Quantos estão me entendendo, gente? Nós não estamos estudando teologia para sermos críticos. Estamos aí dando rajada de metralhadoras e acusando ou atacando as pessoas. Não. Mas para termos critério. A igreja em Bereia tinha critério. Qual a diferença? Alguém se lembra? De acordo com Atos 17, 10 e 11. O que diferenciava a igreja em Tessalônica da igreja de Bereia? Está lá em Atos 17, 10 e 11. Alguém se lembra? O que diferenciava? Que um ia conferir a outro. Exato. Os bereianos, Paulo e Silas estavam pregando, estavam ensinando, e eles diziam, e os bereianos diziam, está aqui, tudo que eles estão pregando e ensinando bate direitinho com o que está aqui. Mas hoje é normal o espírito de Tessalonicenses, ou seja, de não conferir nada. Igreja, amém! Igreja, amém. Com todo respeito eu digo isso. Amém! Eu estou lançando isso como uma crítica, mas nós temos que parar para pensar, porque hoje estamos vivendo dias muito perigosos. Não se trata de duvidar ou questionar da palavra da serva ou do servo de Deus, mas convém termos o quê? O critério bereiano. Está estranho isso aí, não está encaixando. Claro, você não vai usar isso para atacar ou criticar, mas para ter o quê? Critério, filtro nos nossos ouvidos. Vamos aos livros proféticos. Profético. Alguém sabe, pode me dar por alto o que você entende por profético? Vamos lá. Não é que eu queira ser polêmico, é que a gente tem que interpretar o que nós estamos lendo, ok? Eu gostaria de ouvir 3 alunos. Qual é o critério ou a interpretação que você dá à palavra, ao nome profético? Vamos lá, 3 alunos. Eu penso que anúncio de coisa futura. Anúncio de coisas futuras. Perfeito, meu pastor. Mais alguém? Anúncio de eventos ou de coisas que vão vir no futuro. Alguém mais? Só ficou no nosso pastor. Revelações, conhecimento do alto. Revelações, conhecimento do alto. Também apontando para o futuro. Alguém mais? Não? Perfeito. Entenda isso aqui. Nós somos bereianos, não por causa da nossa escola, mas estamos investigando as escrituras da melhor maneira possível. Você já se questionou? Alguém já viu nas redes sociais? Isso aqui não é uma crítica, é só uma observação. Nós temos que pensar biblicamente. Qual a razão de igrejas que fazem anúncios
chamativos. Mês profético, semana profética, jejum profético. Essa semana eu vi dieta profética. Sério, gente? Eu mostrei para minha esposa, olha só, dieta profética, zumba profética, yoga profética. É senhor, você está brincando. Isso é piada. As pessoas perderam a noção, biblicamente falando, do que é profético. É como querendo gerar um sensacionalismo, mas é como o nosso pastor colocou, a palavra profético no ponto bíblico é tudo que está relacionado a eventos futuros. E quando o pastor fala assim, eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida hoje? Aí temos que avaliar em 3 ângulos. Eu não vou me estender porque isso vai tomar... pano para manga é pouco, né? Dá para fazer bata de batismo. Tá? Existem 3, eu vou deixar essa questão no ar, porque a gente vai estudar sobre isso lá na frente. Existem 3 coisas muito parecidas entre si, mas são bem diferentes. Preste atenção, se quiser anotar, estamos sendo gravados. Dom de profecia é uma coisa. Profecia como dom ministerial. E profecia como ofício. 3 coisas diferentes. Dom de profecia. Profecia como dom ministerial. E profecia como ofício. E hoje as pessoas têm uma dificuldade enorme em saber o que é dom de profecia, o que é profecia como dom ministerial e o que é a profecia como ofício. Ainda temos uma 4ª, profecia como palavra revelada e escrita. Vamos rapidamente, que daqui a 10 minutos vamos entrar no nosso intervalo. Provérbios capítulo 29, verso 18. Provérbios 29, 18. Alguém pode ler, por favor? Quem encontrar primeiro? Provérbios 29, 18. Se não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Qual o significado, qual o contexto que poderíamos aplicar a esses 4 que eu acabei de falar? Pastor João, pode repetir de novo, por favor? Se não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Essa palavra profecia aí, qual o contexto dela? Dom, ofício ou palavra revelada e escrita? O que vocês entendem? Quando você está lendo esse texto de Provérbios 29, 18. Eu acho que é palavra revelada. Palavra revelada e escrita. Vamos lá em 1 de Timóteo. 1 de Timóteo. Deixa eu ver se é a primeira ou segunda. Segunda, desculpe. 2 de Timóteo. 2 de Timóteo. Diz a Escritura, né, que nenhuma profecia é de particular interpretação humana. 2 de Timóteo, deixa eu ver aqui. Fugiu-me a memória, mas está na 2ª epístola de Paulo, está aqui. 2ª epístola de Timóteo, não é a 3,16. Tem um texto em Timóteo que diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Não estou me vindo à memória. Vamos ver se vocês têm uma memória melhor do que a minha. Eu estava lendo, inclusive, esse texto ontem à tarde e fazendo uma abordagem com 2 alunos no online. Alguém se lembra? Pode me ajudar? Está em Pedro, é esse? É Pedro. Obrigado. Pedro. 1 Pedro. Primeira carta de Pedro. Isso, obrigado. Segunda de Pedro, desculpe. 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém
de particular elucidação, uma outra tradução, interpretação. Então anote aí, aí a profecia é também a palavra revelada e escrita. Eu tenho uma palavra profética, alguns pastores dizem, aí vai depender do contexto que ele está usando. Se ele está lançando uma palavra profética no sentido da palavra revelada e escrita, não há nenhum problema. É como, por exemplo, eu estou mencionando um texto bíblico para o irmão, né? Deuteronômio capítulo 28, estou lançando uma palavra profética. Agora, se ele está querendo lançar uma palavra apontando para o dom de profecia, aí é outro assunto. Então tem que ser bem claro, bem específico, porque as pessoas têm uma tendência de dar a interpretação dentro de um único contexto e acaba, infelizmente, criando más interpretações. Porque é sempre importante, né, quem está ministrando ser o mais claro, o mais específico possível, porque hoje estamos vendo muitas distorções. Então temos que ser o mais bibliocêntricos possíveis e, na medida do possível, o mais específico possível também. Vamos lá. Pastor, sim. Voltando nessa parte aí da profecia que o senhor está falando, então quando a pessoa faz um ato profético, quando alguém faz um ato profético, então como funciona dessa forma? Se nós fizermos um estudo profundo, o tempo não me permitiria eu avançar nessa temática. É uma temática bem complexa, mas vamos resumir em 2 pontos básicos. Qual a razão dos atos proféticos? Número 1. Qual a razão dos atos proféticos? Número 2. Em que tempo da Bíblia havia uma ocorrência quase que constante dos atos proféticos? Resposta. Vamos pelo tempo. O tempo que a Bíblia nos mostra que os atos proféticos eram uma constante, era no tempo do Antigo Testamento. Observa isso. Grande parte, 97% dos atos proféticos acontecia onde? Dentro do tempo do Antigo Testamento. Só existe um ato profético interessante mencionado no Novo Testamento. Vou daqui a pouquinho dizer. Depois desse ato profético, que também foi uma única exceção, não se vê mais atos proféticos no Novo Testamento. Porque vamos partir de um princípio doutrinário. Nem tudo que está no Antigo Testamento é aplicado para uso universal e geral. A hermenêutica bíblica, ela ensina os chamados princípios locais e temporais e princípios universais e atemporais. Vamos entender isso aqui. Quais são os princípios universais e atemporais, aplicado para todas as épocas, raças, povos e situações? E quais são os princípios locais e temporais, aplicados para uma única época ou dirigidos para uma nação, né? Como, por exemplo, Deuteronômio 28. Só para eu entender, tá? Se usa muito Deuteronômio 28 pelos teólogos da prosperidade. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você vai ser próspero, você vai bombar. Só que quando você lê o contexto de todo o capítulo 28, surprise, não tem nada a ver com a igreja. É todo dirigido a Israel. E para piorar, tudo olhando para o tempo do milênio, o governo dos 1000 anos de Jesus na terra. Aí já quebra o negócio, porque todo o capítulo 28 tem que ser analisado a nível do contexto. Um outro texto também que é mal interpretado, Ageu 2:9. A glória da última casa será maior do que a primeira. Aí vem aquela presença, aquele mover de Deus na igreja, aí aos pregadores neopentecostais e alguns outros. Essa aí é o que diz Ageu 2:9. Aí, dê uma olhadinha no capítulo 2 de Ageu. Ali está falando do templo do milênio. A glória da última casa será maior do que a primeira. A primeira casa foi o templo de Salomão, que recebeu a glória de Deus, e a última casa, o último templo de Israel, o milênio. Então nós temos que ter muito cuidado a averiguar se a aplicação daquela palavra ela é universal ou local, aplicada para os 2 testamentos ou aplicado somente para Israel no Antigo Testamento. Eu vou me limitar aqui no momento, depois se o irmão quiser eu posso lhe falar assim em privado, que essa é uma temática muito ampla, mas a hermenêutica bíblica nos ajuda a compreender bastante bem essas diferenciações. Mas vamos lá. Vamos então falar rapidinho dos livros proféticos.
São 17 unidades, divididas em 2 grupos, a saber, 5 livros chamados profetas maiores, 12 chamados profetas menores. Todos eles têm a mesma autoridade. Agora, presta atenção, já falei isso na aula passada. O que define maior e menor é o período do ministério do profeta e o seu grau de influência entre o povo. 5 profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. 12 profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses livros foram escritos em partes de períodos paralelos com os livros históricos. Resumo: o Antigo Testamento não se trata do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele é somente uma profecia, uma promessa dele. O Antigo Testamento ainda não terminou, ainda falta uma semana de anos, isto é, 7 anos, que foram interrompidos com a morte de Jesus Cristo. Isso aqui é uma coisa que não estudamos, né, no nosso seminário de escatologia, mas nós vamos falar com certos detalhes sobre as 70 semanas de Daniel, contido em Daniel 9, 24 e 27. Não vou ler o texto porque está aí, tá? Ele é um pouco extenso, mas é bem interessante, né? Em uma ocasião nós vamos falar com um pouquinho de detalhes. Novo Testamento. O Novo Testamento é um conjunto de 27 livros escritos por alguns dos principais responsáveis pela igreja primitiva, em um período de aproximadamente 50 anos, que iniciou um pouco antes do ano 50 depois de Cristo e se estendeu até por volta de 100 depois de Cristo. Não havia uma pretensão humana de se escrever o Novo Testamento, de maneira que a maioria dos apóstolos nem escreveram livro algum. Mesmo que sem coerência, a igreja estava satisfeita com o Antigo Testamento. Tudo iniciou com o apóstolo Paulo respondendo perguntas dos Gálatas, por volta do ano 49 depois de Cristo, fator que inspirou Tiago a também escrever no mesmo ano aos Hebreus, convertidos ao Evangelho, que estavam dispersos. A falta de um propósito humano de escrever o Novo Testamento é tão real, de maneira que tudo iniciou com cartas, que no grego é epístola, e é a causa dessas evidências, as escritas dessas cartas só se deu mesmo pelo fato da ausência do líder da respectiva igreja, ou melhor, da distância entre o povo destinatário de seu líder ou remetente, porque se eles estivessem lá, não havia escrita nenhuma a esse respeito, eles os respondiam e os advertiam tudo verbalmente. E nos anos finais da vida de Mateus, de João e de Pedro, eles foram aconselhados a escrever tudo o que sabiam sobre o ministério terreno de Cristo, porque os mesmos eram testemunhas verídicas, que não iria durar muito tempo. Então, por providência de Deus, os corpos de obreiros da igreja, que esses apóstolos pastoreavam, foi os aconselhando até que os mesmos decidiram escrever o que lembrava sobre a vida terrena de Jesus. Já estou adiantando que nós vamos estudar na matéria os Evangelhos. Eu só quero avançar aqui um pouquinho nos slides, tá? Para a gente ter... Uma perguntinha. Cronologicamente, então, o apóstolo Paulo, a primeira carta para os Gálatas? Exatamente, cronologicamente. Muito interessante isso. Muitíssimo interessante. Pegando o gancho dessa abordagem, vocês devem já ter lido algum tipo de comentário, que no passado o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos eram parte de um único volume, porque Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e ele dá continuidade com o livro histórico de Atos dos Apóstolos. É só para você ter uma ideia da matéria que nós vamos estudar depois dessa, os Evangelhos. Pastor, Sim. o que o senhor quis dizer aqui na página anterior, mesmo que sem coerência, a igreja estava satisfeita com o Antigo Testamento. Exato. Exato, porque não fazia muito sentido, como por exemplo, o livro dos profetas, porque muita coisa dentro dos livros dos profetas ainda não havia sido cumprido. Por exemplo, profecias de Ezequiel, profecias de Daniel, profecias de Zacarias, profecias de Isaías. Vamos pensar, os livros proféticos, ao momento que eles eram lidos pela comunidade judaica, não dava muito coerência, porque falavam de coisas que ainda não aconteceram. O que tinha de noção de acontecimentos concretizados, tudo bem, como por exemplo, poucos sabem que o capítulo 45, só um exemplo, tá? O capítulo 45 do livro do profeta Isaías foi escrito no ano 710 a.C. Agora, se nós lermos com atenção, o que está se falando ali no capítulo 45? Vamos lá rapidinho, no capítulo 45 do livro do profeta Isaías. Isso aqui é bem interessante.
Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para lhe cingir o lombo dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Nesta ocasião, quem leu esse texto não entendeu patavinas. Foi entender no tempo de Jesus. Por quê? Porque aqui é uma profecia lançada em 710 a.C., de alguém que ainda não havia nascido. Nasceria 276 anos depois. Que loucura! Então, Ciro ainda ia nascer. E depois de 276 anos, ou seja, 49 anos, Ciro seria o libertador, ou seja, ele quebraria o jugo da Babilônia, libertando os judeus do cativeiro em 538 a.C. Isso aqui é simplesmente espetacular. Ou seja, na ocasião desta profecia, nem Isaías, nem os seus contemporâneos, do que está se falando? Do que está se tratando? Mas já nos tempos de Jesus, nos tempos de Malaquias, a ficha caiu. Assim funciona a profecia. Toda palavra de cunho biblicamente profético, no momento que ela é lançada, pelo menos a título da palavra de Deus, ela não faz sentido como não fazia sentido para muitos dos profetas. Ou seja, muitos dos profetas profetizaram coisas, não fazia nenhuma coerência. Mas depois de 100, 200, 300, 500 anos, no momento que houve o cumprimento literal e a risca, aí começou a dar sentido. Ou seja, quando chega no concílio de Nicéia, isso eu já estou falando aproximadamente antes do ano 90 depois de Cristo, grande parte do Antigo Testamento ele já estava bem compreensível, com exceção de profecias que ainda vão acontecer no nosso futuro em relação a nós. Né? Conteúdo de Daniel, conteúdo de Ezequiel, conteúdo de Zacarias, ainda é um véu, né? Tanto para nós cristãos como para judeus. É o sentido, então, que fala aqui na apostila de alguns textos não terem coerência para eles daquela época e até mesmo para nós nos dias de hoje. Está entendido essa parte? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Fique à vontade, você pode me interromper a todo e a qualquer momento. Vamos lá. 3 minutinhos, nós vamos passar então para o nosso intervalinho para o café. O Antigo e o Novo Testamento se completam. Olha que interessante. O Antigo Testamento fala do Salvador virá, e o novo Salvador veio e voltará. O Antigo Testamento enfatiza o poder, a majestade, a santidade e a soberania de Deus. O Novo Testamento enfatiza o amor e a pessoa de Deus. Isso aqui é só para você se orientar. A divisão em capítulos da Bíblia se deu em 1250 no Domini. O cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano. Em 1525, Jacob Ben-Yahin, na Bíblia de Bamberg, em Veneza, havia dividido o Antigo Testamento em versículos. O Novo Testamento foi dividido em versículos em 1551 por Robert Stephanus, e aí publicou a Vulgata dividida em capítulos e versículos. Mas como era antes? Um texto só. Uau, que confusão era! Sinceramente, era uma obra de garimpagem para se ler a Bíblia antes da divisão de capítulos e versículos. Era realmente muito difícil. As abreviaturas da Bíblia, pastor, eu sei de quase salteado, mas acredite, alguns não. Ficam até um pouquinho complicados. Os 2 pontos separam os capítulos dos versos. O hífen indica uma faixa contínua de versículos. A vírgula indica uma sequência não contínua de versos ou versículos. O ponto e vírgula inicia um novo capítulo, mesmo livro ou não, se seguido de nova abreviação. Quem conhece um pouquinho das abreviaturas da Bíblia? Alguém aqui tem alguma dificuldade? Alguém às vezes aqui se confunde com as abreviaturas? Sim ou não? Ninguém? Que bom, graças a Deus. Hein? Eu sou uma coitada. Não, mas isso eventualmente vai acontecer, não é algo complicado nem do outro mundo. Está aqui então os exemplos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2 a 12, Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 ao 15, Romanos, capítulo 11, versículo 18, e assim vai. É somente ter um pouquinho de atenção ao sistema de abreviaturas, procurar memorizá-lo da melhor maneira possível e pronto, já se resolve. A Bíblia não é um livro de faz de
conta, isso já sabemos. Todos os fatos históricos relativos à nação de Israel, à vida e obra de Jesus, à vida da igreja primitiva, tiveram seu espaço geográfico definido, ou seja, não aconteceram na mente dos escritores bíblicos. Acontecendo aqui dentro desse espaço. Deixa eu voltar aqui. Ficou meio revoltado. Ok. Esse espaço geográfico que você está vendo aqui, primeiramente, que desenho é esse aqui? Eu acho que eu esqueci. Eu tomei muito café hoje na casa do irmão Nilson, branqueou minha mente. E eu esqueci como se chama isso aqui. Pastor Joaquim. Baixa para ninguém ouvir. Mapa Mundi. Onde nós estamos nesse mapa? Pastor, é aula de bibliologia ou de geografia bíblica? Um pouco de tudo. Hein? Estamos aqui? Não. Tem certeza? Estamos aqui? Não. Estou mal hoje, não estou acertando nenhuma. Estamos aqui? Já sei onde nós estamos. Nós estamos aqui? Não. Ai, papai do céu. Estamos aqui? Quase. Quase não, certo. Estamos na América do Norte. América do Norte, América Central, América do Sul, África, Ásia e Oceania. Então, a história bíblica, ela transcorre aqui dentro desse espaço. Ela abrange 3 continentes. Uma parte da Europa, uma parte da África e uma parte da Ásia. Isso é uma antecipação à matéria que vai deixar você de cabelo em pé. Geografia bíblica. Quer ver um exemplo? Qual é o único... É só que você está dentro de bibliologia. Qual é a única localidade bíblica que aparece na Bíblia com 4 nomes diferentes? Estou querendo dar 50 pontos hoje. Qual a localidade na Bíblia que se apresenta no texto bíblico em 4 diferentes nomes? É o mesmo lugar, só que aparece em 4 diferentes nomes. Síria? Monte Sião. Se você der uma olhadinha na apostila, você vai encontrar. Isso é igual aquela pergunta que você falou dos pastores. Isso, irmão, está ligado. Já sabia, Anote aí. A única localidade na Bíblia que aparece em 4 nomes diferentes, mas é o mesmo lugar, é o Mar da Galileia. então. Aqui também. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré e Lago de Quinerete. Monte Sinai, ele tem outro nome, alguém se lembra? Que silêncio técnico. Horebe. Aonde Moisés morreu? Qual monte? Ele morreu em cima de um monte. Qual? Também conhecido como Pisga. Essa matéria vai deixar você de cabelo em pé. São detalhezinhos que geralmente não gostamos de nos ater. Eu ensinei o lago aí. Eu vou tirar foto dessa. Tá ali, o crédito é da pastora Cátia, por favor. Não tira o crédito dela de jeito nenhum, senão o pastor vai ficar triste. Vamos lá, para terminar essa parte, para a gente ter o nosso cafezinho. Locais, ou local dos acontecimentos do Antigo Testamento. Não, todo o Antigo Testamento, ocorreu nessa zona geográfica. Norte da África, um pedacinho da Europa e um pedacinho do continente asiático. Aqui muda, é o local dos acontecimentos do Novo Testamento. Todo o sul da Europa, uma parte do norte da África e uma partezinha pequena do continente asiático, envolvendo a Turquia, Síria, Israel e Jordânia. Vamos lá? Para terminar, para termos o nosso cafezinho. Deixa eu ver aqui. Não está voltando. Eu acho que por causa da distância. Para que estudar a cronologia bíblica? Já ouviu falar da Bíblia cronológica? Quem já ouviu falar? Recomendo. Para você entender a ordem do tempo, não tem melhor Bíblia senão a Bíblia cronológica. Mas vamos lá. Para você entender a organização por ordem alfabética e na ordem cronológica escrita. Na ordem alfabética ficaria assim, a Bíblia contada, da de Deus, do é história, livro mundo
ponto sobre vista. Né? Parece a língua do P, né? Papapará, peperi, pipiri, pepé. Mas colocado na ordem cronológica, a Bíblia é o livro da história do mundo contada sob o ponto de vista de Deus. Começaram a entender? E nós temos o hábito de entendermos a Bíblia pela disposição colocada nas nossas Bíblias. Não temos a noção exata da sua cronologia. Por que estudar a cronologia bíblica? Entender a revelação progressiva de Deus, número 1. Evitar uma visão fragmentada das Escrituras, número 3. Entender os propósitos de Deus e como Ele age para alcançá-los. E número 4. Ter uma visão geral da história bíblica. Ok? Esse é o panorama geral da Bíblia. A eternidade no passado, final do Novo Testamento. Criação, redenção. A criação, os dois iniciais capítulos de Gênesis. Redenção de Gênesis 3 a Apocalipse 22. Antigo Testamento, o Salvador virá. Novo Testamento, o Salvador já veio e voltará. Panorama geral, isso aqui é lindo, gente, para você ter em mente o que fala o Antigo Testamento. Ó, a eternidade passada, criação, queda de dilúvio, nações, patriarcas, Egito, deserto, Canaã, juízes, Reino Unido, divisão, cativeiro, retorno, silêncio. Para descontrair, para os 10 minutinhos do café. Reino Unido. Israel teve duas fases na sua história. Está ali, ó. A fase do Reino Unido e a fase do Reino Dividido. Quais foram os reis do Reino Unido de Israel? Vamos lá. Saúl, Davi, Salomão. Errado. Vou aumentar, valendo 75 pontos. Quais foram biblicamente os reis do Israel Reino Unido? 75. O que foi falado foi Saúl, Davi e Salomão. Errado. Manda de novo. Herói. Tudo fora. Não me tentem em dar a isenção. Não vai fazer a prova de bibliologia. Pronto. Valendo a isenção. Eu não sou leiloeiro, mas eu jogo um pouquinho forte às vezes. Valendo a isenção. O aluno que me disser quais foram os reis do Israel, eu vou anotar aqui, você não precisa fazer a prova de bibliologia. Pronto. Davi, Salomão, Reboão. O chute está bom. Concordo. Mas está faltando alguém aí que está na Bíblia, está aqui com todas as letras, mas a gente pula. É engraçado isso, né? Rei de Salém, não. Dou-lhe uma. Não tem um rei que quando antes de Quando Abraão vai dar o dízimo. Não é? Segundo livro de Samuel, abra comigo, e a gente já passa para o cafezinho. Essa você vai com ela para casa. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. E todo mundo na escolinha dominical, os reis israelitas, Saúl, Davi, Salomão, tem até musiquinha, Saúl, Davi, Salomão, mas não é biblicamente. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saúl, tomou a Isbosete, filho de Saúl, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saúl, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, somente a casa de Davi, a casa de Judá, seguia Davi. Resposta: Isbosete. Saúl, Isbosete, Davi, Salomão. Anotou? Estava na ponta da língua. Pô, mas a língua não deixou sair da ponta. Anotaram? Alguém sabia dessa situação? Olha que interessante, né? E não está na Bíblia? E não está na Bíblia? Sim ou não, irmãos? Está claro na Bíblia.
É aquela questão, né, irmãos? Às vezes lemos a Bíblia assim, ó, por cima, e não nos detemos, nos prestamos atenção nos detalhezinhos. Essa é a razão do nosso curso. Vai levar você a ver coisas que você sempre leu, mas nunca detectou. Essa era a apostila para responder também? Não, irmão Wilson. Eu só estou esquentando os motores, irmão Wilson. Calma. Só estou esquentando os motores. Tem coisa muito boa ainda para vir no meio do caminho. Gente, vamos passar um intervalinho de 10 minutos? Vamos. Porque o cafezinho acho que já até derreteu. 10 minutinhos, por favor. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Pastor, tem uma pergunta. Pastora Kátia tem uma pergunta para fechar. No caso dos sonhos, ele entraria no dom, em qual dos quatro que o senhor colocou? Aí entraríamos nos chamados dons de revelação e de poder. Mas depois eu vou explicar isso bem mais amplo. Porque não existe, por exemplo, dom de sonhos. Não existe. Biblicamente falando. Mas ele está dentro, enquadrado como dom de revelação e poder. Isso a gente vai estudar quando cheguemos lá na questão dos dons espirituais. Mas daí é só sonhos relacionados com E com conteúdo bíblico. Porque se não tiver conteúdo bíblico, na maioria das vezes tem alguma coisa fora do lugar. mas não aquele sonho diretamente com pessoas. Exato, exato. É da visão. É a melhor tradução da língua. Ele falou que só um pastor. É normal, porque a maioria das Bíblias em português são oriundas da Septuaginta. Simplesmente Não, mas eu não estou tão ruim assim, não. Já fiquei. É uma como caíste do céu, ó, filho da alma, como foste Jesus não era. Jesus não era. Pastor, parece que já tomaste esse café? Não, essa hora já não tomo mais. Estranhamente eu tenho horário para tomar café. Até às 6 é o meu limite. Eu também, até às 8. A cafeína, depois do Covid, mexeu um pouco no meu organismo. Sério? Eu tenho que cuidar bastante. Eu fiquei cardíaco depois do Covid. Sério? Olha, lá no meu trabalho eles me obrigaram a tomar vacina, lembra essa época? Ou senão eu demitia. Tá, bom, Yeah. fui. Eu tomei aquela Johnson. Nunca tive problema de sinusite, como é que chama aquele negócio? Migraine, em inglês. Migraine. Migraine. Que seria também conhecido como cefaleia. Nunca. E de repente, assim, não é ruim, assim, mas tem uns dias que eu nunca tive problemas assim. Perfeito, meus irmãos. Eu quero no máximo, não posso passar de 10 em 10, 10 já terminando o coração para nós despedirmos. Antes de nós dermos a continuação, vamos corrigir, né, os exercícios que já lançamos, da número 1 a número 10. Da número 1 a número 10. Se você não fez, claro, com exceção dos irmãos que estão entrando hoje pela primeira vez, vamos então corrigir os exercícios da número 1 a número 10. Lá no finalzinho, bem no finalzinho, tá? Os irmãos que estão entrando hoje, peguem a apostila, vão lá nas últimas páginas e você vai encontrar avaliação de bibliologia 1. A prova, ela vai ser baseada exatamente
Nesse questionário, aí tem 40 perguntas, nós vamos usar 12. 12, exatamente 12, já para você saber. Vamos lá, gente. Eu sei que o café faz isso, né? O café descontrai, o café leva você a sorrir mais, a falar bastante. Isso é bom, isso é ótimo. Então não pode faltar café nessa casa, graças a Deus. Número 1. A bibliologia considera a Bíblia como... Qual é a letra? É só uma alternativa. O café consegue fazer isso? A letra C. Não. Letra D. E vamos pensar juntos? A bibliologia, o estudo da Bíblia, considera a Bíblia como mensagem de Deus. É ou não é mensagem de Deus? A bibliologia considera a Bíblia como um livro antigo. A Bíblia não é um livro antigo? A bibliologia considera a Bíblia como um livro cujo autor é Deus? Sim ou não? Então qual é a resposta mais adequada? É a letra D. Então você tem que avaliar isso de perto. Por isso a necessidade de ler para dar a resposta correta. Então, número 1, letra D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Faz parte da bibliologia. Muita atenção. O estudo das divisões da Bíblia, o estudo dos idiomas originais, o estudo dos materiais primitivos em que a Bíblia foi escrita, ou todas as alternativas anteriores estão corretas? Qual seria? De novo, porque quando nós estudamos bibliologia, como já falamos hoje, conhecemos as divisões da Bíblia, os idiomas originais, os materiais primitivos em que a Bíblia foi escrita. Então, de novo, 2, letra D, D de dado. O vocábulo Bíblia não consta do texto bíblico. Presta atenção, o vocábulo Bíblia não consta do texto bíblico, vem do grego e era o nome dado pelos gregos. Vamos lá? Letra A, letra B, letra C ou letra D? B. Letra B. Vários rolos dele na minha. Nenhuma das alternativas anteriores está correta, porque a palavra que os gregos usavam era biblos, pequeno livro. Então, letra D. Não está, a palavra biblos não está ligada à folha de papiro, nem rolos pequenos de papiro, e nem um rolo de papiro, mas a pequeno livro. 3, letra D. Número 4. O primeiro teólogo a usar o nome Bíblia em referência à Bíblia. Quem foi aqui? Letra A. João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, no século IV. 4, letra A. Mas não está na apostila, mas está no Google. Deixa eu dar uma dica a vocês, uma dica importante. O conteúdo das respostas estão distribuídas em 3 partes. Primeira parte, na apostila. Segunda parte, nos slides. O que você não encontrar na apostila e no slide, você pode, e essa é a razão, motivar você a pesquisar, ou no Google, ou em algum livro de teologia que você tenha disponível. Quantos de vocês estão acompanhando as nossas postagens no grupo? Quantas? Isto. Alguém de vocês viram que nós postamos várias referências, sugestões de livros? Quem chegou a observar? Ninguém é obrigado a adquirir aqueles livros, mas você, aluno, que pode e quer avançar a fundo, são os melhores livros. Inclusive, eu postei livros em PDF gratuitos, que são concordância bíblica, que vai ajudar demais a vocês a compreender os significados das palavras. E essa semana, fica ligado, nós vamos postar pelo menos mais 4 a 6 livros em PDF, que, daquele jeito que vai te ajudar demais a entender um pouco a Escritura Sagrada. Então, fica ligado. Número 5. A própria Bíblia reivindica para si mesma a inspiração divina, pois nela encontramos não menos. É letra A? É letra B? É letra C ou letra D? Letra D. D. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. O número correto seria 1855 vezes. E aí não aparece esse número. Então, número 5, letra D. Número 6. A expressão diz, assim diz o Senhor,
como encontramos na Bíblia, indica que ela é... Qual é a letra? E, perfeito. Somente nas questões B e C estão corretas. Então, assim diz o Senhor, quer dizer, inspirada por Deus, e C, procedente de Deus. Anotou? Tem que se ler com muita atenção. É o que eu chamo de pegadinha. Já ouviu falar da pegadinha? Tem perguntas aí que são pegadinhas. É para queimar o neurônio do aluno, né? Para o aluno observar. Não, pastor, minha cabeça está queimando, pegando fogo. Não, você tem que ler e observar. Número 7. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo é uma expressão que... Qual é a letra? D. Todas as alternativas estão corretas, porque não se encontra no Novo Testamento, não se encontra nas palavras de Jesus, não se encontra no Antigo Testamento. Então o correto é a letra D. 8. Em Lucas 24 e 44 encontramos a forma como estava dividida a Bíblia. Qual a letra correta? D de novo. Todas as alternativas anteriores estão corretas, porque tem a ver com a tradução hebraica, com a Septuaginta e com a Vulgata Latina. Número 9. Em Lucas 24 e 44, Jesus ratifica, isto é, reconhece como inspirado por Deus. Qual é a letra? C. Só você ler com atenção Lucas 24 e 44, porque ele faz menção o quê? De todo o Antigo Testamento como parte inspirada por Deus. E para terminar por hoje, número 10, em 1 Timóteo 5,18, Paulo cita o texto de Lucas 10,7 como sendo, qual a letra? D. É só você ler 1 Timóteo 5,18, porque aí ele vai citar o texto de Lucas 10,7. Aí você vai descobrir que somente as alternativas A e B estão corretas, ou seja, é escritura igualmente no Antigo como também no Novo Texto. Tem que ler com atenção, ler os dois textos ao mesmo tempo, aí você vai descobrir que a letra D é a que melhor se encaixa. Próxima aula, anote aí, próxima aula nós vamos corrigir do exercício 11 ao 26. Repito, do exercício 11 ao 26. Anotou? Então, próxima aula, do 11 ao 26, vamos corrigir em sala de aula. Vamos, então, já avançar um pouquinho para nós fazermos a nossa finalização. Vamos para a nossa apostila. São 9h53, 10h10, 10h08, já estamos fechando. Vamos então voltar para a nossa apostila na página 13, que fala sobre o Novo Testamento. Vamos então para a página de número 13, que fala sobre o Novo Testamento. Quantos dos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ler pelo menos uma vez o Novo Testamento? Quantos já tiveram essa oportunidade? Uma vez só, uma vez. Isso. Quantos ainda, por A e B razão, não é querendo constranger ninguém, não conseguiram ainda ler todo o Novo Testamento? Quantos ainda? Temos alguns irmãos. Motivo que você leia, ele é bem mais fácil de se assimilar, de se compreender do que o Antigo. Quantos estão de acordo que a leitura do Novo Testamento, ela flui mais rápido do que você ler o Antigo, né? Porque o Antigo nós temos o problema da cultura e o problema do excesso de figuras de linguagem, que são muitas, e aí complica um pouco a leitura do Antigo Testamento. Mas nós vamos estudar uma matéria chamada Síntese do Antigo Testamento, que vai deixar você apaixonado, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Se você achava um cavalo de batalha o Antigo Testamento, eu garanto a você, depois dessa matéria, vai se abrir um janelão que você vai ficar fã de Antigo Testamento. E a mesma coisa com respeito à matéria Síntese do Novo Testamento. Vamos então dar uma rápida pincelada sobre essa parte, os livros do Novo Testamento. São 27 livros do Novo Testamento, a saber,
Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, as 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as 2 cartas aos Tessalonicenses, as 2 epístolas a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João, Judas e Apocalipse. Referindo-se às epístolas, que há mais de uma com o mesmo nome, não é adequado citar os numerais ordinais no masculino. Olha que interessante. Enquanto no Antigo Testamento cita-se no masculino, porque na verdade lá não tem cartas ou epístolas, mas somente livros, e o seu gênero é masculino, no Novo Testamento é diferente. Não há livros na sua terceira parte, há somente epístolas, cartas, os quais são do gênero feminino. Isso aqui é teologia, isso aqui é a forma como se ensina a teologia. Portanto, não é adequado dizer no masculino primeiro ou segundo aos Coríntios. É errado. Não é primeiro ou segundo de Tessalonicenses, primeiro ou segundo a Timóteo, primeiro ou segundo de Pedro, primeiro ou segundo ou terceiro de João. Essas expressões são incoerentes. O correto é citá-las no feminino. Por quê? Primeira ou segunda aos Coríntios. Por quê? Porque está fazendo referência à carta ou à epístola, o único que se omite. Então é primeira carta aos Coríntios. Aí é correto você dizer primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, e assim por diante. Outras dicas para você não esquecer disso aqui, ó, letra A, B e C. Letra A, quando a epístola, a carta é destinada às igrejas, por exemplo, Coríntios, Tessalonicenses, a preposição que vem logo depois do numeral ordinal da carta é a combinação. A mais O, aos, que é aos. Vejam, primeira ou segunda aos Coríntios. Uau, pastor, tem regrinha? Tem regrinha. Daí vem primeira ou segunda aos Tessalonicenses. Sabe por quê? Porque estamos nos referindo a igrejas, a localidades. Quando a epístola, a carta é destinada a pessoa, aí muda. Por exemplo, Timóteo, a preposição que vem logo depois do numeral ordinal da carta é a essencial. A, vejam, primeira ou segunda a Timóteo, não aos, porque estamos aí nos referindo a pessoa. Terceira situação, quando a epístola, a carta tem o nome do seu escritor, por exemplo, João, Pedro, a preposição que vem logo depois do numeral ordinal da carta é a essencial de. Uau! Vejam, primeira ou segunda de Pedro, primeira, segunda ou terceira de João. Quantos de vocês perceberam essas 3 diferenças? Alô? Tem 3 diferenças, então procura encaixar direitinho essas 3 diferenças para não dar, né, um choque. Depois disso a gente vai ficar agora focalizado na hora do pastor, Não, isso aqui, isso aqui é um princípio teológico, porque na verdade a grande maioria, claro, é um pouco normal, por não estar podendo ou por não ter interesse, enfim, há várias razões de não se estudar teologia, é claro que se desconhece esses princípios que já estão pré-estabelecidos mais de 500 anos. Teoria da cronologia dos livros do Novo Testamento. Se é uma teoria, quer dizer que é uma dedução que não pode ser comprovada com fatos. Embora haver outras teorias para a cronologia da escrita dos livros do Novo Testamento, apresentarei somente 2 delas, teoria A e teoria B. Vamos iniciar com a teoria das maiores autoridades na área. Tá? Isso aqui é muito interessante, a gente vai fechar a aula de hoje em cima dessas teorias. Teoria A. Tanto para Gilberto como para Almeida, essa é a cronologia da escrita dos livros do Novo Testamento. Então, pela cronologia, na teoria A, funciona assim. Gálatas, escrita no ano 49 depois de Cristo, na cidade de Antioquia, na Síria, depois da primeira viagem missionária. Epístola a Tiago, escrita em 49 em Jerusalém, na igreja-mãe. A primeira epístola aos Tessalonicenses, escrita no ano 51 depois de Cristo, na cidade de Corinto, uma das capitais da antiga Grécia, durante a segunda viagem missionária de Paulo.
A segunda epístola aos Tessalonicenses foi escrita entre os anos 51 e 52 depois de Cristo, em Corinto, durante a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira epístola aos Coríntios, escrita no ano 55. E olha que interessante, depois de Coríntios, vem Marcos, Romanos, Lucas, Mateus, olha onde está Mateus, lá embaixo. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, primeira epístola de Pedro, Atos dos Apóstolos, primeira epístola a Timóteo, a epístola a Tito, a segunda epístola a Timóteo, a segunda a Pedro, a epístola aos Hebreus, a epístola de Judas, o Evangelho de João, a primeira epístola de João, a segunda e a terceira epístola de João e o livro do Apocalipse. Aí vem a teoria B. Para Rosa, a cronologia da composição de cada livro do Novo Testamento é da seguinte forma. Aí muda a ordem. Primeira de Tessalonicenses, segunda de Tessalonicenses, primeira de Coríntios, Gálatas, segunda de Coríntios, Romanos, Tito, primeira de Timóteo, Colossenses, Efésios, primeira de Pedro, Filipenses, segunda de Timóteo, segunda de Pedro, Filemão, Hebreus, Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, Judas, João, aí vem a primeira, segunda, terceira de João e Apocalipse. É de suma importância essas cronologias. Primeiramente pelo fato de alguns professores de filosofia ensinar a seus alunos que quando os apóstolos escreveram os livros sacros, eles estavam muito emocionados com a experiência de Deus. E por essa razão os mesmos exageraram ao expressar o poder e os feitos de Jesus. Mas quem iniciou a escrever primeiro as partes do Novo Testamento foi Paulo, que nem conheceu a Jesus em carne. Os primeiros apóstolos que tiveram contato direto com Cristo em carne, escrevendo o seu Evangelho, foi em média 40 anos depois. Portanto, eles não escreveram surpreendidos, o mesmo escreveram com base na experiência de uma história que eles presenciaram e a contavam todos os dias de suas vidas por cerca de 40 anos. Alguém me perguntou, dessas duas teorias, qual seria a que teria melhor sustentação histórica e sustentação bíblica? A teoria A. A teoria A dá muito mais sustentação, sobretudo histórica. Por que histórica? A história bíblica, ela tem 5 grandes historiadores. Se você quiser anotar, vai dar tempo para eu escrever no quadro. O principal deles é Flávio Josefo. O que Flávio Josefo escreve em suas obras dá respaldo e apoio à história bíblica. Ele confirma a história bíblica. Depois de Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia. E ele escreveu uma obra muito importante chamada História Eclesiástica. Então, o segundo historiador que devemos dar credibilidade, ele confirma fatos bíblicos, sobretudo do Novo Testamento, Eusébio de Cesareia. O terceiro importante historiador que dá apoio e confirma os fatos bíblicos é o historiador grego chamado Heródoto, o pai da história. Heródoto foi considerado o pai de todos os historiadores. O quarto chamava-se Suetônio, um historiador de origem romana, e ele foi fantástico, porque ele confirmou praticamente quase 94% dos eventos dos evangelhos e de Atos dos Apóstolos. Depois de Suetônio, temos outro historiador de origem romana, chamado Plínio, e por fim, temos um historiador grego chamado Filo, total de 6. Aí você vai me perguntar, seria válido então ter os livros de todos esses historiadores? 100%, porque você tem mais do que nunca. E claro, independente de termos ou não esses livros, sabemos que esta é a palavra de Deus. Mas lembre-se que o ímpio, uma pessoa que não tem Jesus, ela quer evidências, ela quer provas históricas. E esses 6 historiadores, meu Deus, se você não se convence com a evidência que esses 6 historiadores apresentam, é pedir para Deus preparar e levar para a eternidade, porque está tudo muito bem documentado. Irmão Wilson. Os 6 eu não anotei, por gentileza. Filo. Filo, F-I-L-O. Filo.
Então eu vou repetir. Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia, Heródoto, Suetônio, Plínio e Filo. O Amazon vende todos os livros desses historiadores. Eu vou fazer uma postagem durante os próximos dias, e aí se você tiver interesse em adquirir livros desses historiadores, simplesmente vai valer a pena. Nós vamos deixar para a próxima aula desenvolvermos uma visão dos escritores do Novo Testamento. Quero adiantar alguma coisa sobre os evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. É a matéria que nós vamos estudar depois dessa de bibliologia. Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 evangelhos muito parecidos. Mateus, Marcos e Lucas. E daí eles são chamados de sinóticos, ou da visão conjunta. O de João é completamente diferente, porque apresenta Jesus como divino, o homem divino, filho de Deus. Dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, só 2 conviveram com Jesus. Foram chamados por Jesus, caminharam com Jesus. E 2 nunca viram Jesus. Não caminharam Jesus, mas só ouviram Jesus e receberam o quê? A informação por tradição oral, e nós vamos falar a importância da tradição oral no desenvolvimento dos livros da Bíblia, tá? E alguns deles receberam documentação que confirmou. Então, quem foram dos 4 evangelistas que caminharam lado a lado com Jesus e foram chamados por ele? Mateus e João. Então, Mateus e João, anote aí, Mateus e João, chamados por Jesus, caminharam com ele, foram chamados por ele, conheceram a ele e registraram muito sobre ele. Já Marcos e Lucas não. Lembre-se que Marcos foi discípulo de Pedro, também chamado de João Marcos. E Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo. Muitíssimo interessante. Nós vamos ter uma matéria, repito, que vai ser a segunda, depois de bibliologia, chamada Os Evangelhos. Essa matéria vai abrir um janelão que você nunca imaginou ver na sua vida. Porque cada um dos 4 evangelhos foi escrito para 4 audiências, 4 povos distintos. Eu fecho aqui dizendo, Mateus foi escrito para os judeus, mostrando e revelando a Jesus Cristo como o Messias esperado pela nação de Israel. Marcos foi escrito para os gentios, apresentando Jesus para os romanos. Lucas foi escrito para os gregos, apresentando Jesus como homem perfeito. E João foi escrito para a igreja, revelando a ele como o Filho divino de Deus. Então essa matéria vai deixar você apaixonadíssimo pela leitura dos 4 evangelhos. São 10h08. Vamos então já para o finalzinho. Perguntas dentro daquilo que nós trabalhamos hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma abordagem, alguma colocação? Manifeste-se agora ou cale-se até a próxima aula. Não? Está tudo bem esclarecido, irmãos? Pastor, estou falando dos historiadores aí, essas pessoas. Quantos são historiadores cristãos? Ou só Eusébio é cristão? Sim, Eusébio de Cesareia e Flávio Joséfo. Os demais é judeu, né? Isso. Tá? Os demais, interessante a abordagem do pastor Edson. Desses 6 historiadores que eu mencionei, isso é bem interessante, né? Só 2 tiveram um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia. E o que muito nos chama a atenção é que os demais, por não serem cristãos, muito pelo contrário, pagãos, não é? De origem romana e até mesmo grega, eles tiveram acesso a um sem número de documentação e também receberam o quê? Muita confirmação por tradição oral que dava testemunho e confirmação dos fatos das Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? 10h10, hora de terminar, mas não paramos por aqui, mas na próxima aula, com a presença de Deus em nosso meio, estaremos dando continuação a esta matéria.
Fique ligado que até o sábado o vídeo já estará postado, temos que tomar um tempinho para processá-lo, então até o sábado vai estar postado no canal do YouTube o link, para você então ter acesso à aula de hoje, caso queira rever. Coloquemos-nos de pé, por gentileza. Nosso muito obrigado a você que se esforçou para estar aqui, que você batalhou, veio do seu trabalho, cansadinho, com a cabecinha quase apagando, mas o Espírito de Deus veio aqui, renovou você, te deu ânimo, te deu graça, tá? Também queremos dar bem-vindos aos novos alunos, né, os 5 alunos que entraram no dia de hoje. Deus abençoe vocês, mantenha vocês firmes e fortes, e estamos crendo, né, que no próximo mês, com a nova matéria, os evangelhos, esse número vai crescendo, igual fermento, né? A parábola do fermento vai se tornar real aqui em nosso meio, assim nós cremos, né? Tem sido a nossa oração, acredito também a oração do vosso pastor Maurício, que esta escola teológica vai crescer, não apenas para abençoar a Strong Tower Church, mas estamos orando para que também as igrejas de Tampa possam ser alcançadas para a glória do Senhor. Queremos disso, irmãos? Amém. Que a bênção também vai ser estendida para fora, não apenas para aqui para dentro? Amém. Amém, queridos? Então vamos estar orando e divulgando na medida do possível, né, esta escola, porque a honra e a glória somente ficarão para o Senhor nosso Deus. Vamos pedir pastor Maurício nos dirigir uma palavra de oração. Ele está com um uniforme que eu nunca vou ter, né? Olha só, que é isso, meu Deus? Isso aí é uniforme de comandante. Pastor Maurício, nosso muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pelo seu apoio, pelo incentivo e, acima de tudo, pelas portas abertas. Pastor Maurício, então, estará nos despedindo com uma palavra de oração, tá, pela aula que hoje Deus nos proporcionou para a glória do seu santo nome. Pastor, por gentileza. Senhor, nós continuamos a sua presença, estamos agradecidos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, pela provisão, pelo trabalho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, especialmente por esse tempo, Senhor, que nós temos. Como é precioso, Senhor. Aleluia. Nós podemos terminar um dia ouvindo a Tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos, Senhor, que essa palavra cresça nos nossos corações e com ela, Senhor, muitas vidas sejam alcançadas, Senhor, para o Teu reino. Vamos pedir a Tua bênção sobre a vida do pastor Prestes, da sua família, o seu retorno amanhã até a sua casa. E a Tua bênção sobre nós, Deus, que haja sempre em nós a disposição, a força, o ânimo para aprendermos cada vez mais daquilo que o Senhor tem, Senhor, preparado para nós. Peço que o Senhor nos leve em paz às nossas casas, que tenhamos uma noite de paz e de descanso, um sono reparador, Senhor, e que amanhã nós possamos despertar, Senhor, com um novo cântico nos nossos lábios, Senhor, reconhecendo a Tua bondade, a Tua grandeza e tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós e que ainda fará. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na mão do seu irmão, vamos proclamar o nosso lema. Quem puder, né? Alguns estão um pouquinho separados, um pouquinho distantes, mas pegue a mão do seu irmão como um simbolismo, uma atitude de amor, de carinho. E vamos proferir o nosso lema juntos, 3 vezes. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. Necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. Necessário que ele E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Até a próxima semana, dia 26, se Jesus não vier. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Pastor, embala aí que eu guardo lá.